Com a demissão do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller, o Ministério da Agricultura ficou agora sem um secretário de Política Agrícola no mês do anúncio do Plano Safra, que é a principal política pública para o financiamento rural. Com isso, há várias questões a serem respondidas e a gente vai receber o assessor especial do ministro da Agricultura, Carlos Ernesto Augustin, para trazer os esclarecimentos. Augustin, seja muito bem-vindo. Olá, Karen, à sua disposição. Muito obrigada pela companhia e a primeira pergunta que a gente tem para te fazer nesse momento é: já existe um nome de quem vai ser o secretário de Política Agrícola que ocupará a vaga deixada pelo então secretário Nery Geller? Sim, o ex-secretário Wilson Vaz volta às funções. Nós temos o Plano Safra aí até fim do mês. Agora, após o Plano Safra, se o ministro pretende trocar, isso ainda não nos ativemos, porque a urgência agora é terminar o Plano Safra. Excelente essa questão que você coloca. A urgência é terminar o Plano Safra. A gente está há poucos dias, do fim do mês, cerca de 20 dias, e o Plano Safra ainda está sendo construído pela sua fala. Já existe uma data para a divulgação do Plano Safra? A cerimônia já foi marcada? Não, costumeiramente, até o fim do mês, a expectativa é que seja marcada. Existe uma data aí, que é dia 26, porém, como sempre tem a presença do presidente da República, a questão da oficialização da data depende da agenda do presidente e, por enquanto, que nós temos uma possibilidade de dar pelo dia 26, 25, 26, até o fim do mês, seja marcada a data. É uma leitura que muita gente no mercado tem feito de que o governo está muito focado no leilão do arroz. Teve toda essa questão envolvendo algum risco de fraude, a demissão do secretário de Política Agrícola e o foco continua no arroz. A gente ouviu há pouco o ministro Teixeira dizendo que um novo leilão será marcado, a despeito dos dados da Conab mostrarem que não há risco de abastecimento. A minha pergunta é: o foco agora não deveria ser principalmente Plano Safra e não um leilão de arroz que muitos especialistas disseram que nem é necessário? Bom, veja bem, o nosso foco aqui no Ministério, sem dúvida, é o Plano Safra. A Conab, também o MDA, também faz parte de nós, mas mais a Conab, tem que tratar do leilão. O leilão, ele saiu não por uma falta de produção na época e ainda hoje. O problema era a possibilidade de um problema de logística e outros problemas advindos lá da enchente, A decisão foi de retomar o leilão, ele vai ser retomado, embora talvez não tão necessário, mas enfim, já era uma decisão tomada. As datas eu não sei, não estou envolvido com isso, principalmente o Edgar que está envolvido com esse assunto. Muito bem, agora voltando ao Plano Safra, que importa muito para a nossa audiência, você disse que o anúncio pode ser ali na semana do dia 26 ou até mesmo no dia 26, e nesse momento há muita expectativa em relação a taxas de juros, a linhas que estarão presentes nesse Plano Safra. Alguns membros do governo têm sinalizado para um incentivo a produtos como o arroz, por exemplo. Isso já está desenhado? A taxa de juro para quem produzir arroz vai ser uma taxa bem inferior, num patamar de quanto? Não, veja bem, todos sabem que houve uma queda significativa da taxa Selic, É óbvio que os agricultores esperam todo esse repasse. Algum repasse deve haver, talvez não todo, principalmente as taxas mais baixas, que são de 4, 6, 8, essas não devem ter muita alteração. As mais altas provavelmente terão uma redução. A questão de incentivo às culturas não se dará pela taxa de juros, e sim por outros mecanismos, contratos de opção, preço mínimo, preço de referência, para indicar, por exemplo, o caso do arroz. O arroz é muito pouco plantado no Centro-Oeste, a mesma coisa acontece com o trigo, e está se verificando, temos variedades da Embrapa agora, a possibilidade de nós trazer mais produção, inclusive substituindo a segunda safra do milho, o que seria muito bom para o país. Então, a questão de incentivar algumas culturas, tipo arroz, milho e feijão, se dará ou por preço mínimo, ou pelos contratos de opção,
de comercialização futura. Interessante. Não vai ser via taxa de juros, você disse isso, mas há uma certa incerteza, um certo temor no mercado de que o governo possa decidir fazer uma interferência mais forte no mercado a partir de importações, como foi sinalizado no caso do arroz, com a compra pretendida de 1 milhão de toneladas. Mesmo que de um lado haja uma espécie de incentivo no Plano Safra, do outro lado a mão do governo pode acabar com a dinâmica do mercado e tirar a rentabilidade do agricultor. Esse descompasso acontece na sua visão? Não, veja bem, a intenção de compra do leilão, ela se deu em cima do incidente da enchente e da possibilidade do problema de locomoção do arroz naquele momento, e também, sem sombra de dúvidas, todos nós sabemos que houve uma especulação de preço, uma alta de preço naquele momento. Não vou culpar os arrozeiros por isso, porque muitas vezes até a população, com medo de que viesse a escassear, assim como aconteceu na pandemia, começa a procurar mais e acaba elevando os preços. Por outro lado, se nós pensar na produção total do Brasil e nesse leilão, esse leilão dá algo em torno de 3% da produção total do Brasil. Não é alguma coisa que vai vamos dizer, atrapalhar tanto assim. E havia uma decisão também de estimular isso para pessoas mais carentes, mini mercado e tal. Bom, tudo isso é uma política que talvez agora vai ser revista. Mas, assim, estimular a produção do arroz maior, nós vamos continuar forte com isso, porque o problema do arroz não é um problema local. Aliás, o Brasil é quase autossuficiente. O problema do arroz é mundial. A China, a Índia, para exportar, justamente para proteger a população carente, e isso afetou o mundo inteiro. Então, por isso, a nossa determinação de privilegiar essa cultura através desses mecanismos de preço mínimo e leilão. Muito bem. Muitas pessoas no agro esperam um plano safra robusto, né? Com mais de 500 bi em recursos e taxas de juros que sejam taxas de juros convidativas. Você já sinalizou para a gente que as taxas de juros mais altas, elas podem sofrer alguma alteração, se é que eu entendi bem. Isso significa que a gente vai ver nesse ano um plano safra com todas as taxas de juros abaixo de 10% ao ano? Sim ou não? Não dá para dizer isso, porque se você pensar que a taxa mais alta é 12,5%, se você baixar para abaixo de 10%, você entregou toda a variação da Selic. Por outro lado, nós queremos introduzir esse ano, que não deu muito bem no ano passado, o tal custeio sustentável, que vai ter alguns decréscimos na taxa. Eu acho que uma combinação de redução mais o custeio sustentável poderá chegar a alguma coisa, mas é que só temos um nível que é acima dele, que é os 12% dos grandes produtores de monocultura, né? Excelente então, ponto esse que você coloca, e me permita explicar aqui para a nossa audiência, porque no ano passado uma das grandes bandeiras do governo foi um plano safra mais verde, e um dos pilares era justamente uma taxa de juro menor para produtores que comprovassem boas práticas. Passou um ano e o projeto de regulamentação dessa premissa não saiu do papel. O que mudou? Porque agora você acredita que ele vai sair do papel? Olha, Kelly, o que mudou foi o seguinte: o ano passado, quando nós trouxemos à baila esse assunto, os números orçamentários de tesouro já estavam mais ou menos fechados. Aí precisaria gastar mais dinheiro do que estava planejado. E isso aí é que foi a dificuldade. O que muda esse ano, exatamente que como a taxa de Selic caiu, a gente pode se usar desta situação para agora sim implantar. E tivemos mais tempo para pensar. De fato, eu concordo contigo, eu mesmo fiquei muito decepcionado, porque as coisas não andaram, e não queremos passar essa vergonha esse ano de novo. Então, nós vamos tentar realmente implantar, agora ocupando uma parte da queda da taxa Selic. Muito bem. Uma das questões mencionadas aqui na nossa conversa foi a tragédia que acometeu vários produtores rurais no Rio Grande do Sul, produtores de soja, produtores de leite, produtores de milho, produtores de arroz. Haverá uma linha especial com taxas baixíssimas para ajudar esses agricultores a se reerguerem, porque muitos estão precisando demais da ajuda de crédito barato, porque o desafio lá é enorme. O que virá? Bom, o que virá já veio de forma geral, não só para a agricultura,
15 bilhões que veio verba proveniente do Fundo Sal, do pré-sal, que chegará ao tomador a 4% ao ano, que é um juro muito baixo, com FGO, Fundo Garantidor, porque também sem Fundo Garantidor, na situação que alguns agricultores estão, não vão poder tomar. Bom, esse foi a primeira situação, né? Eu entendo assim, que as outras situações de agricultores, bom, com esse dinheiro dá para reconstruir e o juro é bem barato. Mas nós vamos encontrar algumas pessoas, alguns agricultores, principalmente da suinocultura e avicultura, que perderam todos os seus galpões, perderam tudo, e não adianta só tomar o crédito, que ele vai ter que fazer tudo de novo, ele vai pagar a dívida velha, aí não, então é melhor a gente fazer outra coisa. Então, há que se estudar também, de forma pontual, uma anistia de dívida para determinados agricultores que realmente não vão ter capacidade de pagamento, né? Então, assim, eu acho que o básico, o grosseiro já foi feito e é óbvio que agora tem que olhar caso a caso, nós temos que olhar setor por setor, região por região. Agora, a ordem do presidente Lula e a nossa, nós de forma nenhuma vamos deixar isto sem a devida atenção. A atenção já está sendo dada, já temos esses 15 bilhões, já temos o Fundo Garantidor, que talvez é a parte mais importante disso. Não adianta ter crédito e o banco se negar a dar o crédito para ele, porque ele já está cheio de problemas. Então, o Fundo Garantidor vai segurar essa situação. Muito bem, você fala em anistia de dívidas aos agricultores do Rio Grande do Sul, esse é um tema que muito nos interessa. Vou voltar a procurá-los para a gente buscar mais detalhes sobre o que avançou. Você disse que estão estudando essas questões. Agora, uma outra questão importante, nessa semana a bancada do agro no Congresso foi uma das principais articuladoras para que o senador Pacheco devolvesse a MP que onerava vários setores da economia, entre eles o agro. E muitos apontam que a tensão entre governo e agronegócio aumentou. Há um risco do agro sentir um gosto mais amargo no plano safra deste ano em função dessas diferenças de ponto de vista que separam de um lado o governo e o agro do outro? Não, obviamente que a gente faz de tudo para que isso não aconteça, atenua essa situação. Essa questão da MP que acabou caindo, realmente o ministro Haddad queria corrigir, que ele precisava repor a questão da folha de pagamento, e não deu certo, vai ter que procurar em outro lugar. Espero que não seja no nosso negócio e nós também não vamos aceitar que a gente venha pagar a conta. Essa questão, essa tensão, e é óbvio que existe, aconteceu essa questão do leilão do arroz, a gente faz de tudo para amenizar, não tem porquê. Eu sei disso, a história dos governos do PT sempre foram bastante solidários com o agronegócio e não é agora que vai haver retaliação e nós não vamos permitir que isso aconteça também. Muito bem. Para terminar, tem alguma grande lição aprendida pelo governo depois de tudo que aconteceu nessa semana com o leilão do arroz, com a saída do secretário de Política Agrícola, com a pressão que veio do governo, ou melhor, do Congresso para a derrubada da MP? Eu acho que sim, Karen. Eu acho que o diálogo, em todas as situações, o diálogo anterior, ele sempre é bem-vindo para as situações. Fazer coisas com pouca conversa, digamos, de cima para baixo, às vezes de forma soldada, acabam tendo repercussões negativas. Eu acredito que as duas coisas deveriam ter havido um diálogo mais franco e, como você falou, espero que esses movimentos dessa semana nos ajude de ambos os lados a pensar melhor e a pensar pelo bem do Brasil e esquecer as divergências políticas partidárias. Muito bem. Muito obrigada, Carlos Ernesto Augustin, que é assessor especial do ministro da Agricultura e traz aqui detalhes do Plano Safra, detalhes que importam para o agro brasileiro. O espaço está aberto, volte sempre. Obrigado, Kellen, sempre à sua disposição. Obrigada, bom trabalho.